ou à noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade, para poder chegar aí no ar. Bem-vindos! Bem-vindos à minha casa. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa. Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. É uma honra, um prazer imenso ter aí você coladinho, seguindo avante. Vamos aí acerca do direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. E estamos trazendo diariamente e periodicamente questões relacionadas às decisões do Supremo Tribunal Federal, relacionado à Constituição Federal comentada, explicada, comparada. Vamos entreter. Você que está chegando, comenta, compartilha, deixe o seu like, o seu joinha. Vamos aí, nobres senhores, somar, multiplicar e acrescentar. Vamos às inovações, às novidades. Vamos quebrar aqui o gelo, todos os paradigmas que ficaram no passado e que hoje vem trazendo uma nova transparência, uma nova versão, uma nova adaptação, atualizando a nossa realidade brasileira. Artigo 77. E no parágrafo 3º da nossa Constituição, chama aí a mãezinha constitucional na cabeça. Vamos aí ao Batman. Artigo 77, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, fazer-se-á a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. E no parágrafo 4º, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes ou de maior votação. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se o mais idoso. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão no Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade, a independência do Brasil. E no parágrafo único, se decorrido 10 dias da data fixada para a posse do presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 79. Substituirá o que o presidente, no caso de impedimento, suceder-lhe-á de vaga ao vice-presidente. Doravante, a ausência do presidente da República do país, ou a ausência do governador do estado do território estadual ou do país, é uma causa temporária que impossibilita o cumprimento, entretanto, pelo chefe do poder. De antemão, a repristinação de norma anterior que foi revogada pelo dispositivo, que foi declarada inconstitucional. Também, no parágrafo único, o vice-presidente da República, além de atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o que o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Já no artigo 80, em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Aqui vai obedecer uma cadeia sucessória
como se fosse na sucessão. O artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Manaus, que dispõe sobre substitutos eventuais de prefeitos e vice-prefeito no caso de dupla vacância. A jurisprudência da Corte fixou-se no sentido de que a disciplina acerca da sucessão e da substituição da chefia do Poder Executivo Municipal põe-se no âmbito da autonomia política do município, por tratar tão somente de assunto de interesse local, não havendo dever de observância do modelo federal. O artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, fazer-se a eleição 90 dias depois de aberto a última vaga. E no parágrafo 1º, ocorre a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial. A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. A reserva de lei do artigo 81, parágrafo 1º, que é nítida exceção no canone do exercício do direito do sufrágio, diz respeito tão somente ao regime de dupla vacância dos cargos de presidente e do vice-presidente da República, e como tal é de óbvia competência da União, e considerando o desenho federativo e a inaplicabilidade do princípio da simetria de governador e vice-governador, de modo que, quando como na espécie tenha o Constituinte Estadual reproduzido o preceito constitucional federal, a reserva de lei não pode deixar de se referir à competência do próprio ente federado. A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Entretanto, senhores, o Estado-membro dispõe de competência para disciplinar o processo de escolha por sua Assembleia Legislativa, do governador e do vice-governador do Estado nas hipóteses em que verificar a dupla vacância desses cargos nos últimos 2 anos do período governamental. Também, o artigo 82, o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 83, o presidente e vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. A ausência do presidente da República do país, ou a ausência do governador do Estado do território nacional ou do país, é uma causa temporária que impossibilita o cumprimento pelo chefe do Poder Executivo dos deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. Desse modo, para que não haja acefalia no âmbito do Poder Executivo, o presidente da República ou o governador do Estado deve ser devidamente substituído pelo vice-presidente ou vice-governador, respectivamente. Já das atribuições do presidente da República, na seção 2, no artigo 84, compete privativamente ao presidente da República a competência dessa Suprema Corte para o julgamento do presente HC, chamado habeas corpus. Isso porque a competência de expulsão é exclusiva do presidente da República. Lei 6.815 de 80, no artigo 66, com competência com delegação desses poderes ao ministro de Estado de Justiça. O fato de o presidente da República delegar ao ministro de Estado da Justiça mediante ato administrativo por ele próprio assinado, o exercício da competência legal de expulsão de estrangeiro não implica disposição da própria competência. Não implica disposição de competência legal a delegação pelo presidente da República do ato de expulsão de estrangeiro. O STF sempre reputou válido o decreto de expulsão de estrangeiro subscrito pelo ministro de Estado da Justiça, por delegação do presidente da República. Entretanto, de antemão, já no inciso 1º, nomear e exonerar os ministros de Estado. 2. Exercer o auxílio dos ministros de Estado à direção superior da administração federal. É inconstitucional
qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas à sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição Estadual, porquanto ofende na seara administrativa a garantia da gestão superior dada ao chefe daquele poder. Os dispositivos dos atos de disposição transitória da Constituição Gaúcha, ora questionado, exorbitam de autorização constitucional, de autorização de auto-organização, interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os poderes, criando globalmente na forma nominada pelo autor verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo de discricionalidade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo. Doravante, também, já no inciso 3º, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. A portaria do MEC 474 de 87 não configura usurpação de competência legislativa do chefe do Poder Executivo. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. É-se disso na doutrina que a finalidade da competência regulamentar é de produzir normas requeridas para a execução de leis, quando essas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei. Isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administradores. O STF assentou que é vedado ao chefe do Poder Executivo expedir decreto a fim de suspender a eficácia de qualquer norma. Entretanto, senhores, a Constituição da República não oferece guarida à possibilidade de o governador do Distrito Federal criar cargos e reestruturar órgãos públicos por meio de simples decreto. Entretanto, no inciso 5º, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6º, dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, incluído pela Emenda Constitucional 32 de 2001. É admissível o controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução à lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remuneração. Entretanto, a linha B, extinções de funções ou cargos públicos quando vago. Inciso 7º, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus respectivos diplomáticos, seus representantes diplomáticos. A soberania nacional, no plano transnacional, funda-se no princípio da independência nacional, efetivado pelo Presidente da República, consoante o que as suas atribuições previstas no artigo 84, incisos 7º e 8º da Lei Maior. A soberania, que está dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a exteriorização da vontade popular, através dos representantes do povo no parlamento e no governo. Na segunda, a sua expressão no plano internacional, por meio do presidente da República. Doravante, o chefe do Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a cláusula de tratado de extradição por lhe caber, de acordo com o artigo 84, inciso 7 da Carta-Mãe, manter relações com estados estrangeiros. O Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo-lhe esse mistério ao Presidente da República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior. Entretanto, no inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, o exame da vigente Constituição,
permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorre, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas, a do Congresso Nacional. Entretanto, o inciso 9, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 10. Decretar e executar a intervenção federal. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessária. 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. A concessão do benefício de indulto é uma faculdade atribuída ao presidente da República. Assim, é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoamento, desde que em conformidade com a Constituição. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie nos crimes hediondos, definidos em lei, não conflita com o artigo 84, inciso 12 da Lei Maior. O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo caracterizado pela ampla discricionalidade. A anistia, que depende de lei, é para os crimes políticos. Essa é a regra, consubstanciada ela ao ato político, como natureza política. Excepcionalmente, estende-se aos crimes comuns, certo que para esse há o indulto e a graça, institutos distintos da anistia. Entretanto, senhor, o indulto em nosso regime constitui faculdade de atribuição a quem? Ao presidente da República, que aprecia não apenas a conveniência e oportunidade de suas concessões, mas ainda os seus requisitos. A fixação do ressarcimento do dano como condição para o indulto não destoa da lógica de nosso sistema legal, que estimula a composição dos prejuízos causados pelo delito, mesmo antes de seu julgamento definitivo, sem conferir, no entanto, caráter de obrigatoriedade, mas apenas de pressuposto para o gozo de determinado benefício. O sequestro de bens não tem o condão de tornar insolvente o réu para efeito de eximi-lo da satisfação do dano, erigida como condição para o indulto. Se o beneficiário não cumpre todos os requisitos do indulto, seu indeferimento não constitui constrangimento ilegal. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhe são privativos. Forças Armadas. Desligamento de soldado cabo, mandado de segurança. Surge a impropriedade da impetração quando apontado como autoridade coatora, ante o fato de ser o chefe supremo das Forças Armadas, o presidente da República. Inciso 14. Nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, os governadores de território, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observando o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nessa Constituição, e o advogado-geral da União. No mandado de segurança, contra a nomeação de magistrado de competência do presidente da República. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7º. Temos aí vários outros incisos. A seguir, a prestação trimestral de contas da Assembleia Legislativa, a desconformidade com o parâmetro federal do artigo 84, inciso 15, 14, que prevê prestação 24,
no inciso 24, que prevê prestação anual de contas do Presidente da República ao Congresso Nacional. O inciso 25, prover a extinção os cargos públicos federais na forma da lei. Esta Corte firmou a orientação o seguinte entendimento: da legitimidade o que de delegação a ministro de Estado da competência do chefe executivo federal, nos termos do artigo 80, inciso 25 e parágrafo único, da Constituição, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. A legitimidade o que de delegação a secretários estaduais de competência do governador do estado de Goiás, aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria. A Constituição, como Presidente da República, a competência para prover cargos públicos, que abrange a de desprovê-lo, o qual, portanto, é suscetível de delegação ao ministro do Estado. Validade da portaria do ministro de Estado, que no uso de competência delegada aplicou a pena de demissão ao impetrante. É inconstitucional o dispositivo da Constituição de Santa Catarina, que estabelece o sistema eletivo mediante voto direto e secreto para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. É que os cargos públicos ou são providos mediante concurso público, tratando-se de cargo em comissão, mediante livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Adoção de medida provisória por Estado-membro. A possibilidade aí que alterou substancialmente a redação. No julgamento da ADIM, o plenário desta Corte já havia reconhecido por ampla maioria a constitucionalidade da instituição da medida provisória estadual, desde que, primeiro, esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição, tendo em vista o que a necessidade de observância simétrica do processo legislativo federal. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Licença. O presidente, no parágrafo único, o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6. E também, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou aos Advogados-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Essa Corte tem a orientação necessária, no sentido da legitimidade de delegação a ministro de Estado da competência do chefe do Executivo Federal, nos termos do artigo 84, inciso 25 e parágrafo único, que vai delimitar a esta legitimidade. Entretanto, já na seção 2, da responsabilidade do Presidente da República, na cabeça, o homem de ferro, artigo 85, são crimes de que? De responsabilidade os atos do Presidente da República que atente contra a Constituição Federal, especialmente contra, inciso 1, a existência da União. Temos outros incisos abaixo e o parágrafo único. Entretanto, esses crimes no parágrafo único serão definidos em lei especial, que estabelecerá o que as normas de processo e julgamento, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União, súmula vinculante 46. A definição das condutas típicas configuradas do crime de responsabilidade é o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são de competência legislativa privativa da União e devem ser tratadas em lei nacional especial. O Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de crime de responsabilidade, ainda mais se as normas estaduais venham ferir ou venham viabilizar ou inviabilizar. O impeachment na Constituição de 88, no que concerne ao Presidente da República,
autorizada pela Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros, a instauração do processo de acordo com o artigo 51, inciso 1, ou admitida o que a acusação no artigo 86, o Senado Federal processará e julgará o presidente da República nos crimes de responsabilidade, o que quer dizer, o que vai mais adiante, o impeachment do presidente da República será processado e julgado pelo Senado Federal. O Senado e não mais a Câmara dos Deputados formulará o que? A acusação, juízo de pronúncia e proferirá o que? O julgamento. A lei estabelecerá o que? As normas de processo e julgamento. Essas normas que foi recepcionada em grande parte pela Constituição. O impeachment é a aplicabilidade desse no processo de impeachment, observadas as disposições específicas inscritas na Constituição e na lei e a natureza do processo ou o cunho político de juízo. Entretanto, o artigo 86, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Na cabeça, no caput da Constituição, a mãe constitucional, na exegese, impõe não seja exigido que a admissão pelo Legislativo da acusação criminal contra o chefe do Executivo, quando já encerrado o mandato do acusado. O STF possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com apoio no artigo 144 do Código Penal, quando deduzido contra o presidente da República e dispõe de prerrogativa de foro perante essa Corte Suprema nas infrações penais. Entretanto, o oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao presidente da República e possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que negou o seguimento à denúncia, a ausência de previsão legal, a interpretação e aplicamento do regimento interno da Câmara dos Deputados constitui matéria interna corpórea, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. Doravante, o impeachment no Brasil, a partir da Constituição de 1891, segundo o modelo americano, mas com características que distingue desse. No Brasil, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, a lei ordinária definirá o que os crimes de responsabilidade, disciplinará o que a acusação e estabelecerá o processo e o julgamento, alteração do direito positivo brasileiro. O processo de impeachment somente poderia ser intentado durante o período presidencial. Intentado cessaria quando o presidente, por qualquer motivo, deixasse definitivamente o cargo. Doravante, senhores, já também no artigo 86, no parágrafo 1º, o presidente ficará suspenso de suas funções. O inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida o que a denúncia ou crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. E no parágrafo 2º, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. No inciso 3º, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. A orientação no que concerne à Constituição, de referência à imunidade à prisão cautelar, como prerrogativa exclusiva do presidente da República, insuscetível de estender-se aos governadores dos estados, que institucionalmente não a possuem. O Estado-membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao governador o que é a prerrogativa extraordinária da imunidade à prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete-se com exclusividade ao poder normativo da União, por efeito da expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da República. E no parágrafo 4º a seguir, explicando, confere ao presidente da República, não em imunidade penal,
mas em imunidade temporária à persecução penal. Nela não se prescreve que o presidente é irresponsável por crimes não funcionais praticados no curso do mandato, mas apenas que por tais crimes não poderá ser responsabilizado enquanto não cesse a investidura na presidência. Entretanto, senhor, da impossibilidade, segundo o artigo 86, parágrafo 4º, de que, enquanto dure o mandato, tenha curso ou se instaure processo penal contra o presidente da República por crimes não funcionais, decorre-se o fato anterior ao que a sua investidura. O Supremo Tribunal não será originariamente competente para a ação penal, nem consequentemente para o habeas corpus por falta de justa causa para o curso futuro do processo. A questão similar de impedimento temporário, a persecução penal do congressista, quando não concedida a licença para o processo, o STF extrairá antes que a Constituição o tornasse expresso ou que a suspensão do curso da prescrição até a extinção do mandamento parlamentar. Deixa-se, no entanto, de dar força de decisão, aplicabilidade no caso da mesma solução, a falta de competência do tribunal para, nesse momento, decidir a respeito. Doravante também, já na seção 4, dos ministros de Estado, no artigo 87, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, para efeito de definição de competência penal originária do STF. Não se consideram ministros de Estado os titulares de cargo de natureza especial da estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado lhes confira a leis prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes a dos titulares de ministério. É o caso do secretário de Comunicação Social da Presidência da República. Parágrafo único. Compete ao ministro do Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição, a competência desta Corte para o julgamento do presente habeas corpus. Isso porque a competência de expulsão é exclusiva do Presidente da República. A Lei 6.815 de 80, no artigo 66, com delegação desses poderes ao Ministro do Estado de Justiça. A partir desse entendimento, digamos também, já proveniente, seguindo o inciso 1, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, na área de sua competência, e referendar o que os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. O ministro, em decorrência do que dispõe o artigo 87, inciso 1 da Constituição, no âmbito do seu